Deus, querendo chamar a atenção de Moisés para revelar o chamado que ele tinha para com seu servo, incendiou em pleno a um deserto um arbusto chamado sarça. Enquanto a chama ardia na sarça, a Bíblia diz que a sarça não era consumida por essas chamas. E esse fato, chamou muito a atenção do pastor de ovelhas Moisés. E já que Moisés foi criado pela sua mãe no palácio de Faraó, ele sempre ouviu da boca da sua mãe dizer sobre o verdadeiro Deus. Mas dessa vez ele está ouvindo diretamente pela primeira vez a voz de Deus falando através daquela sarça. Só Deus sabe, irmãos, como falar aos nossos corações e nos impactar de uma forma extraordinária. E é sobre a sarça que eu separei 10 lições para nossa edificação. Leia o capítulo 3 de Êxodo e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tem mensagem todo dia pela manhã, ou conhecer o meu site, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo os links que você vai clicar e acessar. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: só contagia quem arde e não é consumido. Irmãos, um arbusto pegando fogo já chama a atenção. Ainda mais se esse arbusto pega fogo e não é consumido. É isso que diz o versículo 2 e diz assim: e Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Esses dois fatores, irmãos, chamaram muito a atenção de Moisés. E eu entendo que se queremos atrair as pessoas aos pés de Cristo, precisamos queimar de amor por Jesus e não sermos consumidos pelas lutas da vida. Se alguém te vê desistindo no dia da luta, dificilmente essa pessoa terá ânimo para seguir Jesus e para seguir o Deus que você prega. A sua indesistência serve de referência para outras pessoas continuarem tentando caminhar com Jesus. Então, não seja consumido pela tribulação. Tem gente te observando. Os 3 jovens foram referência para quem os observava na fornalha de fogo. No lado de fora da fornalha, eles deixaram que a sua fé em Deus ardesse até o último estágio. E dentro da fornalha, eles não foram consumidos. E isso, irmãos, é a prova de que quem não é consumido pela tribulação acaba sendo referência, assim como aquela sarça atraiu Moisés, não porque só queimava, mas porque não era consumida, assim também é a nossa vida, quando estamos na presença do Senhor e não permitimos que nada nos tire do foco, nem mesmo as lutas que sobrevêm sobre a nossa vida. Continue sendo referência de Deus nessa terra. Segunda lição: primeiro a sarça queimou e só depois Deus falou através da sarça. Deus usou, irmãos, a sarça, aquela chama da sarça, para atrair Moisés. E em seguida, o versículo de número 4 diz que Deus bradou a Moisés do meio da sarça, ou seja, primeiro Deus incendiou a sarça e depois Deus falou através da sarça, pegou a ordem, e esta é a ordem para a nossa vida como instrumentos de Deus. Primeiro, Deus quer te fazer arder em fé, arder em amor por Ele, para depois falar através da sua vida, para depois te usar como um canal do céu na terra. Primeiro Deus derramou o Espírito Santo lá em Atos 2 e logo em seguida Deus falou através da igreja, entendeu? Isso aponta, irmãos, para preparo. Tem pessoas querendo fazer antes de se preparar. Antes de Neemias construir muros, ele permitiu que Deus construísse algo nele primeiro.
Deus primeiro construiu uma estrutura inabalável no coração de Neemias para ele ser canal de Deus para a cidade que ele estava indo reedificar. Tem gente querendo falar antes de queimar, tem gente querendo cantar, pregar, fazer alguma coisa, evangelizar, ir para os ar livres da vida, mas sem antes queimar. Primeiro você queima, depois você vira um instrumento na mão de Deus. Queimar é fazer a tua parte, é buscar a Deus, é orar, é ler a palavra, é se capacitar, fugir da aparência do mal. E quando você abrir a boca, Deus vai confirmar as palavras que sairão de encontro aos corações que estão sedentos pela palavra. Mas a ordem é essa: primeiro se encha da unção, primeiro seja cheio do fogo do Espírito Santo e depois seja a boca de Deus para falar para essa geração. Terceira lição: o fogo atrai, mas é a palavra que sustenta. Irmãos, Moisés foi atraído pelo fogo. Ele ficou atento àquela sarça que queimava, e não se consumia. Mas o que direcionou a vida de Moisés não foi o fogo, foi a voz, foi a palavra que saía de dentro da sarça. O fogo na sarça só serviu para chamar a atenção de Moisés. E eu aprendo que o fogo atrai, mas é a palavra de Deus que sustenta e direciona a nossa vida. O fogo aqui aponta para o movimento que Deus usou para chamar a atenção de Moisés, mas o que prevaleceu foi a palavra. Não adianta ter o fogo se não tem a palavra. Não adianta querer tocar instrumento. O fogo é o propósito. Mas não adianta querer tocar instrumento se não tem a palavra. Não adianta querer cantar se não tem a palavra. O que sustenta a nossa vida é a palavra. O que nos mantém focado e de pé é a palavra. Tem que ter fogo, mas principalmente a palavra. Tem que ter propósito e palavra. Tem que ter pregação, tem que ter louvor, obra de Deus, mas não pode faltar a motivação e a direção vinda, oriunda da palavra. Não adianta ter bons propósitos se não tem raiz na palavra. O que sustenta os bons propósitos é a palavra. Receba fogo com palavra nessa hora. Porque tem gente que começa bons propósitos, isso é fogo, e para, porque faltou o principal. O que iria sustentar o propósito, que é a palavra do nosso Deus. Queimar tudo bem, mas não é normal queimar e não ser consumida. É normal, irmãos, a sarça pegar fogo no deserto. Deserto é lugar quente. O que não é normal é ela não ser consumida. Tudo que pega fogo mais cedo, vamos pela lógica, mais cedo ou mais tarde será consumido pelo fogo. Mas a sarça que Deus acendeu pegou fogo e não apagou, e não foi consumida por aquele fogo. Ela não se tornou em cinzas. E isso traz um grande ensinamento para a nossa vida quando estamos enfrentando o fogo da provação. Assim como não é normal a sarça não ser consumida pelo fogo, também não é normal passar pelas lutas da vida e não sermos consumidos por elas. O normal é se entregar. O normal é ser consumido a ponto de desistir. Os 3 jovens passaram pela fornalha, mas não foram consumidos. Daniel passou pela cova dos leões, mas não foi consumido por ela. Ana enfrentou as afrontas de Penina, mas não foi consumida por ela. Ela foi caminhar, ela foi buscar, ela continuou queimando, passando pela luta, pela prova, mas continuou adorando. E quando nós não somos consumidos pelas lutas, as pessoas que estão à nossa volta, eu chego até a questionar como é que pode ele, ela, passar por essa humilhação, por esse problema, por essa enfermidade e não ser consumida. Isso, irmãos, foge do natural, isso foge do normal, isso foge da lógica. Verdadeiramente, eu entendo, não é normal não ser consumido. É sobrenatural, é poder de Deus na nossa vida
para nós não sermos consumidos. Por quê? Porque se dependesse das nossas forças, nós já teríamos parado. Mas já que não é normal, é sobrenatural, não se trata sobre nós, trata sobre o poder do Altíssimo que desceu sobre a nossa vida e está conosco desde o dia que você teve o um encontro verdadeiro com Jesus. Quinta lição: mantenha queimando aquilo que Deus acendeu em você. Deus, irmãos, acendeu a sarça e ela não se apagou até que se cumprisse o propósito para o qual ela foi acesa, que era chamar a atenção de Moisés. Deus acendeu e ela permaneceu acesa. Mantenha acesa, então, aquilo que Deus acendeu. Mantenha acesa até o último dia da sua vida a salvação que Deus acendeu, os valores que Deus acendeu em seu coração. Isso não pode ser apagado pelas ilusões e adversidades da vida. Essa vida é passageira, daqui a pouco tudo isso passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem. Se foi Deus que acendeu, então por que apagar? Só apague da sua vida o que não foi aceso por Deus. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nitidamente o autor diz: não apague o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo foi aceso por Deus para nos manter aceso nessa terra. Se ele for apagado, estamos em trevas. Então, coloque lenha nessa fogueira orando, coloque lenha nessa fogueira lendo Bíblia, se consagrando, mas não deixe a chama que Deus acendeu se apagar. Não deixe a chama do teu ministério se apagar. Foi Deus que acendeu. Não deixe a chama do teu casamento se apagar. Foi Deus que acendeu. Não deixe a tua comunhão com seus filhos, com seu esposo, com seu cônjuge, com a sua esposa se apagar. Foi Deus que acendeu. Não deixe a comunhão que você tem com os irmãos da igreja se apagar. Foi Deus que acendeu. Sexta lição: não adianta queimar em um dia e ser consumido no outro. Irmãos, a chama queimou e não foi consumida porque foi acesa por Deus. Quando abrimos espaço, amém, para o agir de Deus em nossas vidas, só tem espaço para o que é dele. Só vai entrar o que é de Deus. Se você deixar o fogo do problema te consumir, você vira cinza. E o segredo para não virar cinza é conservar a chama acesa. Não adianta estar aceso num dia e apagado no outro. A chama de Deus é a única que queima e só faz virar cinza. Sabe o que ela faz virar cinza? Não é você. É aquilo que não presta. É aquilo que não edifica, que está na sua vida, mas não serve para nada, é peso. A chama de Deus, ela só queima as impurezas, mas não queima você. A chama de Deus não vem para te matar, vem para te purificar. Então, não faça o que edifica só em vez em quando. Se você quiser estar aceso constantemente, precisa fazer constantemente também o que te edifica. Eu chamo isso, sabe de quê? Pega essa visão aqui, eu chamo isso de sequência benevolente, ou seja, fazer aquilo que é bom, mas com uma sequência. Não adianta orar em vez em quando. É necessário ter uma vida de oração. O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo, foi a sequência, foi a constância. Por isso que Paulo falou: seja firme e constante. O que te mantém de pé não é um fogo que acende e se apaga no outro dia, mas a constância e a firmeza. Só a constância faz com que você esteja aceso em um dia e não seja consumido e apagado pelos problemas no outro. Faça essa sequência benevolente em nome de Jesus a partir de hoje e jamais serás consumido. E jamais serás apagado. Sétima lição: a sarça foi usada por Deus em
pleno a um deserto. O cenário, irmãos, da chamada de Moisés se dá em um deserto. E foi em um deserto que a sarça foi acesa por Deus. Deus usa a sarça em pleno deserto. E isso serve de lição para todos nós. Deserto também é lugar de ser usado por Deus. Não é porque você está enfrentando um deserto que você vai deixar o padrão espiritual cair. Deserto não é desculpa para você não orar, não é desculpa para você se desviar da presença do Senhor. Pelo contrário, faça dos episódios ruins da sua vida combustível para te manter aceso no deserto e te manter aos pés de Jesus. Jesus foi muito usado por Deus na tentação no deserto, irmãos. Jesus fez daquele episódio uma oportunidade para avançar e não uma oportunidade para pecar. Das 3 ofertas, todas foram rejeitadas. Então, nutra sua vida espiritual diante desse deserto. O inimigo pode aproveitar o seu momento difícil para tentar te apresentar propostas que vão manchar sua comunhão com Deus e te apagar no meio desse deserto. Deserto é escola de Deus. Deserto não se entende quando entra. A gente só entende depois que sai dele. Depois da prova, tu vai entender o porquê. Então creia que esse deserto vai passar, mas ele não pode levar a sua comunhão com Deus e nem os seus valores como com família e seus valores ministeriais. 8ª lição, o que fez a sarça ser vista foi o fogo que estava nela. Irmãos, se não fosse o fogo ardendo na sarça, ela jamais chamaria a atenção de Moisés. Com isso eu entendo que não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre quem está em nós. Não é sobre a sarça, mas quem fez a sarça queimar? Se não fosse o fogo de Deus, a sarça passaria despercebida e Moisés não veria aquela sarça. Então entenda que se você é uma bênção na vida de alguém, isso se dá pelo fato de Deus ter te incendiado. Caso contrário, ninguém te veria como uma sarça acesa por Deus. Se não fosse Deus, você jamais chamaria a atenção das pessoas. Bem pelo contrário, o que chamaria a atenção seria seus pecados. Mas graças a Deus, hoje você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje as pessoas olham para você com um olhar de admiração e te veem como referência de Deus. Tudo isso porque Deus te incendiou. Deus te incendiou não para a sua própria glória, mas para reflexo, para que você seja espelho e reflexo da glória de Deus. Então não bata no peito, porque digno mesmo é quem te incendiou. E você só é uma bênção, só é referência, porque um dia a graça de Deus te destacou do mundo e te colocou como boca de Deus, como referência de Deus, espelho do céu para essa geração. 9ª lição, não foi o homem que incendiou a sarça, foi Deus. De uma coisa, irmãos, nós temos certeza, foi Deus que incendiou a sarça, e não Moisés, e não o deserto, e não o homem. Não era um fogo natural, era sobrenatural. E se essa mesma certeza estiver em nossos corações, em relação ao nosso chamado, nada poderá nos resistir. Tem gente, irmãos, que está encostada no canto porque estão na dúvida quanto ao chamado deles na obra de Deus. Quando Josué se encontrava assim, depois da morte de Moisés, Josué estava triste, abatido. Deus apareceu para ele no capítulo 1 de Josué e confirmou a obra que Deus tinha através de Josué. Era Deus dizendo: foi eu que te incendiei, foi eu que te chamei, não foi os homens. Enquanto estamos na dúvida, o chamado fica parado e é tudo que o inimigo quer. Enquanto estamos parados, as vidas estão se perdendo. O apóstolo Paulo tinha certeza do seu chamado, tanta certeza
que esse é o versículo da minha vida. Eu nunca mais esqueço desse versículo. Atos 20, 24, ele disse essas palavras tremendas aqui, ó. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando uma coisa, que se cumpra com alegria o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho certeza, e essa certeza que eu tenho é que Deus me incendiou. Eu não fui chamado pelos homens. Você não foi chamado pelos homens. Então por que tu tá parando por causa de homens? Se você não foi os homens que morreram por você para te salvar, se não foram os homens que te confiaram um chamado, um ministério, então por que tu tá parando que os outros parou? Amém? Então quem te incendiou foi Deus. Então muda a mentalidade. Se você não mudar a tua mentalidade, jamais vai conseguir mudar o seu comportamento. Primeiro muda o lado de dentro, para depois o lado de fora mudar também e você ter certeza do teu chamado e ser uma bênção nas mãos do Senhor. 10ª lição: a missão da sarça é apenas apontar o caminho. A sarça não era o caminho, mas apontava a direção que Deus queria para a vida de Moisés. A sarça não era o elemento principal, mas apontava para o elemento principal, que era Deus. Então não se preocupe com o resultado, só aponte o caminho, faça a tua parte, porque quem convence é o Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Nós não somos o dono do caminho. Aquilo que não podemos fazer, Deus encarrega-se de fazer. Ele toma a frente e faz com perfeição. A Bíblia diz que devemos pregar, quer ouçam ou deixem de ouvir, pregue, faça a tua parte. A nossa missão é permanecer acesos, pois só assim vamos servir de luz na vida de alguém. E só aponta o caminho quem está aceso. Quem não está aceso não serve de referência para apontar o caminho. É por isso que você tem que estar na presença. É por isso que você precisa estar perseverando na fé. Não adianta apontar o caminho se você não estiver no caminho. Aponta o caminho. Amém? Aponte o caminho sendo exemplo. Aponte o caminho sendo uma bênção na vida das pessoas. E não se preocupe com quem vai se converter, com quem vai acreditar, com quem vai zombar ou com quem vai duvidar, porque Jesus não é para quem tem dinheiro. Jesus não é para quem tem influência. Não. Jesus é para quem quer. Jesus disse: quem quiser vir depois de mim, seguindo os meus passos, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Amém? Que Deus continue te abençoando muito nesse dia. Tenha um dia cheio da bênção, cheio da graça de Deus e da presença do Senhor. Você pode compartilhar esse vídeo com mais 5 pessoas do seu contato? Você pode me ajudar? Desde já, eu te agradeço. Tenha um dia abençoado.